E aí, amigos, Autos e Motos, voltando a fazer as lives aqui. Depois de alguns dias, de algumas semanas, na verdade, sem fazer a live, né? Eu estou na décima semana dentro desse processo de distanciamento social. E hoje eu voltei, né? Depois de 2 semanas sem fazer live, eu voltei e vou bater um papo com Anderson Mattioli. Anderson Mattioli, que é um entusiasta do mundo automotivo, né? Uma pessoa que é muito próxima dos eventos automobilísticos, né? Sempre está apoiando, sempre está divulgando também. E vamos bater um papo falando sobre lubrificantes, sobre fluidos e também sobre produtos da Militec, marca que Anderson Mattioli representa aqui na Bahia e em Sergipe. Ele já está aqui, eu vou procurá-lo aqui para liberar a participação dele nessa um bate-papo sobre fluidos, sobre lubrificantes, as no momento onde as concessionárias de Salvador, né, a prefeitura de Salvador, Anderson Mattioli, tudo bom? Boa E aí, noite. amigo, tudo certo? Boa noite. Deixa eu fazer primeiro uma introdução, aproveitando já que você está na live aí. Ontem, né, segunda-feira, dia 1º de junho, o prefeito de Salvador, Assemineto, assinou o decreto que autoriza, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 3 de junho, o funcionamento das concessionárias de carros 0 km e também lojas de seminovos, né? Isso é uma demonstração onde tem uma preocupação, primeiro, porque existem algumas normas dentro do protocolo para o funcionamento, né? Onde tanto os colaboradores quanto os clientes, né? Que serão atendidos no horário de 10 às 16 horas. Esse é o horário do público externo, né? Onde clientes devem estar com máscara, né? As lojas vão oferecer álcool em gel e algumas lojas até, por prudência, vai ter um distanciamento de um consultor para o outro de 9 metros, né? Uma demonstração que é coisa séria, né? Nós estamos passando por um momento onde essa flexibilização do comércio liberou alguns setores da economia e entre os setores, o setor de automóveis, né? As lojas de automóveis e as lojas de seminovos. Bem, vamos entrar no nosso assunto. Hoje vai ser um bate-papo um pouco técnico, né? Porque a gente vai falar sobre lubrificantes, fluidos e também sobre os produtos Militec. A gente sabe que o combustível do veículo pode ser gasolina, pode ser diesel, pode ser etanol. Agora tem os carros elétricos, os carros híbridos, né, que misturam é, componentes de a combustão com a possibilidade do motorista usar também a propulsão elétrica, né? E dentro de tudo isso aí, o sangue do carro, para mim, são os lubrificantes e os fluidos, né? Onde tudo termina deixando a parte mecânica do veículo mais dentro de padrões de funcionamento, né? Sempre em ordem, né? Como é que você faz essa analogia aí do veículo em relação a combustível, lubrificante e fluido? Mais para frente, nós vamos conversar um pouco sobre alguns produtos, e aí a gente coloca o produto Militec, que você representa na Bahia e em Sergipe também. Isso. Primeiro, boa noite, né? Beto, obrigado pelo convite. De Sabe que eu estou nada. sempre disponível, né, para atualizar. Eu gosto de dizer que o termo é atualização, né? Eu dou palestras, né, nessa área de lubrificação, represento as marcas
e dou boa noite também aqui a todo mundo que estiver assistindo e que vai assistir depois, né? Porque depois essa live fica gravada e o pessoal assiste depois com mais calma, quem não pode ver ao Vou vivo. colocar no YouTube também, botar no meu site, vou divulgar depois, porque a gente está numa hora ingrata, né? A hora de 19 horas, a gente está concorrendo com todo mundo agora, né? Todo mundo nesse processo de distanciamento social em trabalho de home office. Primeiro, assim, antes da gente conversar, eu fiz uma pergunta antes, mas como é que está a sua vida nesse processo aí? Bom, a gente conversou antes, você estava chegando em Feira de Santana, né? Você já está fazendo as visitas? Como é que está a situação sua diante da pandemia? Bom, primeiro assim, o que foi aconteceu, né? Basicamente a empresa, né, que eu trabalho, que é a Ampar Lubrificantes, né, que é a distribuidora, uma distribuidora premium que tem aqui no estado da Bahia, onde ela foca sempre em produtos de origem que não é nacional. Aí algumas pessoas falam, pô, mas a qualidade do produto nacional. A questão é que no mundo do segmento de lubrificantes existe realmente um problema sério em relação à qualidade quando a gente vê produtos que são vindos do Brasil, né? Não porque as empresas não teriam condições de fazer, isso é interessante, mas é porque a exigência dos órgãos reguladores aqui facilitam tanto que as empresas terminam fazendo produtos de qualidade inferior, né? Depois a gente volta nisso. Então, o que aconteceu? A Ampar Lubrificantes, né? Eu represento as marcas dessa empresa aqui no estado da Bahia e ela, logo que foi determinado, né, seguiu todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, né? Apesar de a empresa ficar em Lauro de Freitas, né, o depósito da empresa, o escritório onde eu estou agora fica em Salvador. Então, todas as diretrizes partem aqui do escritório e foi determinado que a gente seguisse o que fala a Secretaria Municipal de Salvador. Inicialmente, mandou fazer o distanciamento, né? Depois falou que era obrigatório usar máscara, então a gente passou a usar máscara. Eu, particularmente, eu uso 2 máscaras de pano, né? Uma sobre a outra, porque aquela N95, que seria a mais eficiente, né? É difícil encontrar e o preço dela disparou. Só que usar 4 camadas de tecido já chega próximo de um nível de proteção da N95. Então, sabendo disso, eu fiz a opção por usar 2 máscaras de pano sobrepostas e depois eu consegui adquirir essa máscara de plástico aqui, ó. Pessoal, a de acrílico, né? Ela é bacana porque ela é muito leve e me dá um pouco mais de segurança, né? Porque algumas pessoas ainda estão resistentes, né, a usar a máscara de pano, então é uma proteção física se alguma coisa é projetada, alguma gotícula vem em minha direção. Então, primeiro foi feito a quarentena, o home office, da forma como foi orientado. Mais tarde, o segmento automotivo ele foi liberado, né, com as restrições, e devido a isso, a gente continuou fazendo home office, telemarketing, e as visitas elas foram suspensas, né? Todos os representantes solicitamos que não fizessem as visitas comerciais, os treinamentos fossem suspensos, tudo fosse suspenso, e que a gente só fosse no cliente caso eventualmente tivesse que fazer alguma entrega, alguma coisa que a gente fosse dar um suporte mais específico, nada muito voltado àquela atividade que o representante faz de visitar o balcão, conversar com os vendedores, isso a gente suspendeu. Matioli, tem algumas pessoas aqui que eu vou citar. Antônio Carlos Brandão está falando que toda a equipe do Rally Bahia usa Militec. O nosso amigo Roberto Cunha aqui, o cara colocou que é penta, não, ele é ex-campeão brasileiro. Ele também usa Militec. Mas antes de falar no produto em si, eu quero bater um papo com você até para esclarecimento, né? A gente sabe que hoje a base dos carros nacionais no Brasil, né? A base é de Motoflex, né? Mas no Nordeste brasileiro há uma opção que muita gente gosta do carro a diesel. Então, quem tem um poder aquisitivo maior vai atrás de picapes e utilitários a diesel, né? Então, são dois caminhos aí onde o amante do automobilismo, e você é um entusiasta do automóvel, eu sei disso, né? Onde o amante do automobilismo, o cara que gosta de carro, do setor automotivo, ele compra carro pela paixão, ele tem cuidados, mas muitas vezes os cuidados eles não vão para o cuidado do lubrificante, né? Eu quero bater um papo com você, para você falar da função do lubrificante e dos fluidos para deixar o veículo em bom funcionamento, né? Qual é a função básica do lubrificante para o motor do veículo? Seja ele a gasolina, etanol ou diesel.
O próprio nome já ajuda, né? Lubrificante. Ele vem ali com a função primordial de lubrificar, reduzir o atrito, né? Reduzir o contato entre as superfícies metálicas para que reduza o desgaste. Porém, com o avanço dos motores, né? Tanto esses de ciclo diesel, que você acabou de falar, como os de ciclo Otto, que são aqueles que são movidos por gasolina, etanol ou gás, né? Gás natural, por exemplo, ou algumas GNV. adaptações, o GNV, né? Ou algumas adaptações irregulares, né? Que é o GLP, né? No interior mesmo, lá no meio da roça, algumas pessoas fazem essas adaptações irregulares usando GLP, que é proibido no Brasil. Então, esses equipamentos, os motores foram se sofisticando, né? Tornando cada vez mais modernos, a performance, o rendimento deles. E o lubrificante, ele não se tornou apenas útil apenas para lubrificar, né? Ele também é responsável para manter o equipamento limpo. Ele é responsável para evitar a oxidação química, né? Porque você pode ter contaminantes ali, água, por exemplo, então, que vem no vapor de água e se condensa dentro do reservatório do óleo. Então, ele protege também os metais contra a corrosão e oxidação. Ele é importante para fazer a vedação da câmara de combustão, né? Então, os anéis, eles são importantes, mas o lubrificante também é importante para manter a vedação, né? E evitar, reduzir, eu não vou dizer evitar, reduzir a passagem, né? De fluidos combustíveis não queimados para dentro da câmara de combustão, dentro do cárter, né? E uma das opções também, uma das importantes funções do lubrificante dentro do motor é refrigerar, né? É ele que vai transportar a energia térmica, né? O calor gerado pela queima do combustível, pelo atrito que ocorre entre as peças, para regiões onde tem menor temperatura e dissipar esse calor. Então, é importante utilizar um lubrificante adequado, porque são muitas funções, né? Não basta apenas... Até por conta da própria especificação de motor, né? Existem motores onde, vamos dar um exemplo, motor 1.0, onde a explosão vai numa determinada taxa de compressão, e um motor maior, 2.0, ou mesmo motor desses downsize aí, o turbo, né? Turbo compressor, seja a gasolina. Não estou nem falando do diesel, né? Estou falando dos motores flex e também do gasolina com turbo. Quando você modifica a capacidade da explosão para que o carro tenha cavalaria maior, naturalmente o lubrificante tem as mudanças aí para que você consiga um equilíbrio, uma harmonia na hora do funcionamento do motor, né? Perfeito. E aí vale ressaltar nisso que nos últimos anos começaram a se lançar os motores de 3 cilindros. E muita gente fica negligenciando nesses motores um fator importantíssimo. Se você observar, de todas as montadoras, salvo engano, né? Não sei se a GM já trouxe o motor de 3 cilindros. A última que ainda não tinha trazido, já tem, né? Não sei se já tinha chegado no Brasil. Esse motor já existia nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui tem um turbo agora, né? Ele botou um turbo, né? Mas o motor 3 cilindros, eu acredito que ele não chegou da GM no Brasil. Para todas as montadoras tem, né? Só não tem a GM. Exato. Nos Estados Unidos, eles tiveram um problema seríssimo com esses motores inicialmente, né? Tinha um problema de pré-ignição na queima do combustível e também de equilíbrio, né? Porque você não tem mais 4 cilindros que tem um equilíbrio, né? Na posição da queima, onde o pistão vai estar num certo posicionamento na câmara ali no cilindro, né? E agora você tem 3 cilindros, então você tem um desequilíbrio mecânico, né? Dinâmico. E esses motores da GM nos Estados Unidos estavam tendo um problema muito sério de pré-ignição, então fazia um barulho e a GM estava tendo um sério problema. Como é que eles resolveram isso? Alterando o lubrificante. Olha que coisa interessante. Então, exatamente, assim, por isso que eu falei da mudança da especificação, né? Exatamente. Então, às vezes, por mais apaixonado que o proprietário do carro ele seja, muitas vezes ele pode estar usando um lubrificante que não seja compatível com a cilindragem que o motor ofereça. Exatamente. Então, e aí, o funcionamento praticamente é zero, né? Vai dar problema, com certeza. A GM resolveu isso, alterando o pacote de aditivos que ela especifica para esses motores, e a norma Dexus 1 ela criou uma segunda geração. Então, hoje a norma Dexus 1, que é voltada para os carros da General Motors, hoje você tem que comprar um Dexus 1 geração 2
para exatamente, foi assim que, alterando o pacote de aditivos que vinha nessa norma da Exusum, ela resolveu o problema da pré-ignição e esses problemas que surgiram no motor de 3 cilindros. Repare que não é nem a questão, além dos fatores que você colocou, é uma nova geometria do motor, uma nova condição de trabalho do motor, vai exigir um pacote de aditivos para manter todos aqueles efeitos que eu comentei aqui funcionando da melhor forma possível, né? E tem um detalhe, esses motores hoje de 3 cilindros, a Ford tem o Dragon 1.5, que é de 3 cilindros, né? Uhum. As outras montadoras foram para 1.0, né? A própria Hyundai tem um motor novo, a Ford tem também, a Volkswagen. Então, assim, todo mundo foi em busca do equilíbrio, até por conta do brasileiro ele comprar carro pensando no consumo, né? Pensando nisso, E esses motores 3 cilindros, eles realmente têm uma performance são mais mais econômicos, né? econômica. E Imagine. mesmo com a cilindrada alta, porque o K desses motores 1.0 é o que tem a maior cilindrada, 82 cavalos. Então, assim, é um motor pequeno, um bloco pequeno, mas eles conseguiram dá uma estilingada, dá uma esticada na cavalaria e é o mais potente do motor 1.0. Agora já chega uma nova geração de motores com turbo, que é esse motor da Volkswagen aí, que tem o T-Cross, está no Polo, com 128 cavalos, mesmo sendo 1.0, né? Mas, diante disso aí, como é que fica a escolha do dono do veículo em relação ao combustível, né? Hoje se discute muito, etanol, eu vou usar gasolina. Hoje na Bahia já dá para usar um pouco mais gasolina, em algumas cidades, Salvador já está quase batendo que a gasolina ficou um tempo sendo a opção, né? Por conta do preço do etanol, né? Como é que você avalia essa situação aí em relação à escolha do motor, ter a manutenção adequada e também do combustível, já que a nossa base da plataforma da Matriz Flex é a mais usada? Eu gosto de lembrar uma frase do nosso professor lá da UFBA, né, o engenheiro mecânico, o professor do curso de engenharia mecânica, o professor Ednildo Torres, né, que quem passou pela UFBA conhece o professor Ednildo Torres, e quem faz automobilismo, jornalismo, com certeza conhece ele pelo menos por nome, porque é uma referência que a gente tem no estado. E os motores flex, eles vieram de uma forma muito fantástica, porque ele criou-se a oportunidade do consumidor decidir o que ele vai usar. Eu vou usar o que meu bolso fica melhor, ora gasolina, ora etanol. E ele costumava dizer nas aulas de motores que ele falava assim, o motor flex ele é um pato feio. Né? Por quê? Porque ele nem é um motor que trabalha na condição ideal para a gasolina, nem um motor que trabalha na condição ideal para o etanol. É o meio termo. É um meio termo. Porém, ele traz uma vantagem que é exatamente você conseguir escolher que condição o seu bolso opta, né? Então, eu vou dar a oportunidade do dono do veículo escolher melhor, né, uma questão de bolso. Em relação à performance do veículo, né, você vai ter uma economia que vai variar também do custo, né, do custo de quanto você está pagando pelo combustível. O etanol tem algumas vantagens do ponto de vista de emissão de poluentes, né? Então, você usar o etanol em detrimento da gasolina, você está trabalhando com um combustível que é uma base renovável, então o ciclo de poluição é menor. Então você vai ter essa vantagem, estou poluindo menos o meio ambiente, e é um combustível que gera menos resíduo, geralmente ele degrada menos e estraga menos o lubrificante, né? Evitando alguns problemas. Em compensação, ele te dá uma potência maior também, porque a energia da queima é maior. Já a gasolina te dá vantagens também, por geralmente estar com preço mais em conta aqui na região Nordeste, né? E você tem uma autonomia maior. Então, o motor, quando ele é abastecido com gasolina, o motor flex, você consegue ter vou falar de um termo mais popular, uma quilometragem maior com o mesmo volume de combustível. Então, ele te dá uma necessidade de parar menos, por exemplo, se você vai fazer uma longa viagem, né? Agora, o motor flex vem exatamente para permitir que a gente escolha aquilo que adequa melhor ao nosso bolso, né? Então, aí, André Mattioli, é uma situação onde a gente pode
começar a pensar, porque assim, a gente está falando de potência, está falando de consumo, está falando de cuidados com a manutenção, principalmente no uso adequado e correto do lubrificante, dos aditivos e dos fluidos. Como é que surgiu na sua vida os produtos Militec, né? Como é que ele surgiu e qual é a função básica para uma pessoa leiga entender aí do outro lado? Qual é a função básica desse produto para o bom funcionamento do motor do veículo? Boa pergunta, né? Por partes. Primeiro, a minha formação inicial, eu fui estudar física, né? Não tinha nada a ver com... Quer dizer, tem a ver, mas não era na área de automotivo. Eu fiz uma escolha em fazer a faculdade de física, porque na época que eu fiz vestibular, engenharia estava em baixa no Brasil. Eu falei, pô, vou fazer engenharia mecânica para depois dar aula, então é melhor logo fazer física e dar aula com a formação correta. E aí me formei em física, e assim que me formei em física, senti a necessidade de querer ir para a faculdade de engenharia. Fiz primeiro uma pós em engenharia de gás natural e depois eu fui fazer o curso de engenharia mecânica. Então, minha história parte desse momento. Quando eu estava no curso de engenharia mecânica, né, fazendo algumas disciplinas, um primo me apresentou, né, um vídeo interessantíssimo, que muita gente conhece, muita gente deve ter visto, uma apresentação de um vendedor colocando um pouco de Militec num eixo e forçando aquele eixo, o eixo não desgastava, né, um eixo que girava com uma peça de desgaste. Quando eu assisti aquilo, ele falou, e aí, primo? Pô, você tem um primo que ele tem uma graduação, né, a mais, coisa e tal, então você quer saber do seu primo uma resposta imediata. E eu sei que na vida não tem respostas imediatas. E eu estava diante de uma das respostas que não era imediata. Ele perguntou, o que você acha disso aqui? Eu falei, primo, cara, se esse produto não for um truque, não for uma fraude, é surreal o que ele faz. A impressão que eu tive foi aquela ali, naquele momento. E o que é que ele faz que te surpreendeu nesse dia aí do vídeo? O que é que ele O vídeo era um eixo apresentou? girando, né, em alta rotação, e tinha uma pecinha de metal, um rolete de rolamento, e ele, com um torquímetro, forçava o desgaste desse rolete numa situação sem óleo nenhum, né? Tinha um cárterzinho, depois ele botava óleo, a peça desgastava, esquentava, e depois ele botava um pouco de Militec e a peça não sofria desgaste nenhum. Você olhava a peça, que é isso? É bruxaria, né? Eu falei assim, cara... E ele queria uma resposta. Aí eu falei, primo, não vou te dar resposta nenhuma. Eu vou pesquisar. Foi aí que eu fui pesquisar o Militec, né? E aí eu fui estudar. Aí é aquela questão do curioso, né? Do físico dentro de mim que quer entender melhor as coisas. Eu fui lá, fui pesquisar, pesquisei na internet, vi que no Brasil tinha pouca informação, comecei a pesquisar em inglês, fui pesquisar em outras línguas, encontrei trabalhos em alemão, em japonês, e eu vi que o produto não era uma fraude. E aí, que era um produto que existia no mundo todo há mais de 30 anos e que, para mim, era novo. Para nós era novo, era um produto novo, para todos nós. E que de uma maneira bem simples, quando você coloca o produto, você coloca no combustível, né? O Militec ele pode ser aplicado em várias situações. Mas, basicamente, o importante é o Militec ter contato com uma superfície metálica. Porque no metal é que ele faz o efeito. Você falou, bota no combustível, bota no óleo, pouco importa onde a gente vai colocar ele, contanto que ele tenha contato com o metal. Esse é que é o ponto interessante. Então, o que o Militec faz? Em contato com uma superfície metálica, né? Quando está submetido a pressão e temperatura, o que é a pressão, né? Você forçar um contato com o metal, ou temperatura ou aquecimento, você permite que acelere um processo que se chama adsorção. Não é AB, é AD, adsorção. Que, na verdade, o Militec, a sua molécula, vai conseguir preencher os poros que existem na superfície do metal. E ao fazer esse, vamos chamar de um tratamento, né, superficial, na superfície do metal, ele deixa o metal mais resistente. É mais resistente ao atrito, né, que é o efeito. Por isso que o teste me impressionou, porque o atrito praticamente não existia no momento que eu assisti o vídeo. E depois eu fui reproduzir esse teste várias vezes e hoje eu faço esse teste com muita facilidade. Agora, Anderson, então existem produtos diferentes para o combustível, tipo o etanol, para gasolina,
para o diesel e também para colocar em outros fluidos, nos lubrificantes, ou é um produto que você pode usar para todos os sistemas do veículo? Bom, é aí que fica claro. O Militec é um único produto. Não é um grupo de produtos. É um único produto que você pode aplicar ele em várias situações para buscar os efeitos. Por exemplo, meu pai certa vez estava com um alicate enferrujado, né? E o alicate estava travado. Ele esqueceu na chuva e oxidou, ele ficou muito duro, não conseguia. Então, o que foi que a gente fez? A gente deixou no sol para esquentar o metal, pingou umas gotinhas de Militec ali no meio, o Militec foi escorrendo, reduziu tanto o atrito que o alicate voltou a funcionar. Então, na verdade, você pode aplicar o Militec em equipamentos, né? No caso, no carro pode ser no motor, no tanque de combustível, né? Nos rolamentos misturado com graxa, na direção hidráulica, né? Para você reduzir o atrito desses componentes. Mas você pode utilizar também, né? No seu dia a dia, numa máquina de cortar cabelo, para você evitar que ela oxide a Entendi. lâmina e perca o fio, né? De corte. Mas na aplicação automotiva, além do melhoramento dos processos onde existem peças metálicas, né? Sim. Quando você oferece para o consumidor final ou para um lojista comprar e colocar na manutenção, né? Uhum. Como é que... Eu estou falando uma pergunta de Sim. leigo até para eu Sim. entender mesmo o Uhum. processo, né? Como é que é o convencimento para que, de uma maneira bem prática, o consumidor final compre e a ideia de colocar, quer dizer, que tem o custo, né? Uhum. Então, o custo a mais ali, além de todos os cuidados que ele deve ter em relação à manutenção corretiva ou preventiva do seu veículo, né? Bom, o primeiro passo que eu costumo fazer é usar o exemplo de Galileu, né? Aí eu vou voltar lá na Idade Média. Galileu convenceu a humanidade que a pena e a pedra chegavam ao chão ao mesmo tempo se você removesse o ar. Então, ele fez o quê? Um experimento, né? Então, tudo na vida a gente tem que experimentar, fazer um modelo, né? Um teste reduzido para poder convencer. E foi isso que eu fiz. Então, eu peguei aquela maquininha do vídeo que me impressionou e eu comecei a fazer aquele teste em todos os lugares, né? E quando eu fazia o teste, as pessoas se permitiam entender o produto, né? Porque às vezes você fica falando e as pessoas começam a cansar. Ah, tá, não tô entendendo mais nada. Não, quando você faz o teste, mostra primeiro o teste, desperta o quê? A curiosidade. E aí, depois de feito o teste, né? E as pessoas entenderam que o produto criava uma condição de menor desgaste, né? Para o motor, aí eu explanava. Você pode usar no motor do seu carro, vai reduzir o atrito. Isso vai proporcionar menor do que consumo de combustível, menor ruído, e aí as pessoas vão entendendo a ideia do produto. Uma pergunta. Motor turbo, onde geralmente a rotação é maior para atingir uma potência maior. E também esses carros que hoje já existem alguns sistemas onde você chipa o carro para você elevar também potência. Como é que é a abordagem e o resultado da incorporação de um produto Militec nessas duas situações aí? Pronto. As pessoas que fazem essas adaptações, né, ou essas modificações eletrônicas para ganhar desempenho no veículo, elas terminam ganhando desempenho, mas se elas não usarem direito de uma forma bem aplicada, ela vai trabalhar num regime mais severo, né, porque vai trabalhar em rotações mais altas e você termina trabalhando num regime mais severo, onde o lubrificante vai ser deficiente, porque o lubrificante homologado não é qualquer lubrificante. Aquele que foi testado pela montadora, ele foi testado dentro de um regime de trabalho. Se você acede às condições de regime de trabalho de forma demasiada, não pontualmente, né? Não é, quer dizer, eu cheguei a 6.000 giros no meu carro vai danificar? Não, não é isso. É você fazer aquilo com uma grande, num pequeno intervalo de tempo, diversas vezes. É o caso de quem faz arrancada, de quem faz competição, que você trabalha no regime. Então, o lubrificante por Esse si só... intervalo de tempo, para quem trabalha, para quem é esportista, né? Para quem usa o carro Exatamente. como esporte, a motor, Exato. né? Qual é o espaço de tempo que ele tem que fazer a substituição
do produto, ou a inclusão do produto, né? E para um consumidor comum que usa o carro a passeio. Só para você ter ideia como isso interfere. Se você tem um carro a passeio, por exemplo, no motor, a gente recomenda aplicar Militec a cada 20 mil quilômetros, independente das trocas de óleo. Então, no seu carro do seu dia a dia, você trocou o óleo hoje e colocou Militec. Na próxima troca de óleo não precisa colocar Militec. Você vai colocar com 20 mil quilômetros. Então, na de 10 mil não precisa, na de 20 você aplica. Mas você usa seu carro para competição, já trabalha no regime mais severo, numa condição mais severa. A gente recomenda você trocar o Militec em toda a troca de óleo. Porque até as trocas de óleo, por exemplo, se você conversar com o pessoal que faz arrancada, né, competição, eles usam o óleo só naquele dia da prova. Usou o óleo, pronto. Quando o carro vai para manutenção, tem que trocar o óleo. A mesma coisa, eles reaplicam o Militec, né? Quem trabalha quem usa o carro para esporte, né? Ou competição. Então, para moto, por exemplo, usa em moto, nós recomendamos utilizar em moto a cada 10 mil quilômetros. Mesmo que o proprietário faça a troca de óleo a cada 2 mil ou 3 mil quilômetros, a gente recomenda a Militec com 10 mil. Aí você fala, pô, mas o motor da moto também tem atritos semelhantes ao motor do carro. Por que o tempo é menor? Porque a rotação, que um regime de rotação numa moto, ele já trabalha ali próximo dos 5 mil giros o tempo todo. E num carro convencional, né, no caso de um uso urbano, o dono de um carro trabalha com 2 mil a 3 mil giros. Então, por isso que o uso do equipamento vai modificar a forma de você reaplicar o Militec. Agora, Anderson, por que, assim, pelo que seus argumentos você está usando de maneira técnica, mostrando as qualidades do produto na função adequada e também dentro de padrões aí onde as pessoas devem ter as preocupações naturais, que são as preocupações de a cada 20 mil, ou no caso de um esportista, a cada evento você fazer a substituição total, não só do lubrificante, como também a inclusão do produto, porque esse produto ele não é tão divulgado, já que tem resultados que demonstram que é melhor por conta do motor ele funcionar de maneira adequada com os lubrificantes e também com um produto desse que termina agregando valor aí na hora do funcionamento do motor. Por que a gente não vê isso num posto de combustível ou numa concessionária? A gente só conhece apenas as pessoas que são mais envolvidas com o mundo do automóvel, né? Algumas concessionárias, elas trabalham com Militec, sim. Aqui em Salvador, por exemplo, a rede GM, né? Todas as concessionárias GM, você encontra a Militec lá. Então, na Citroën mesmo, Gaulesa, você encontra a Militec. Então, isso depende um pouco, Beto, de condições que as montadoras exigem dos seus representantes locais, são as concessionárias. Então, existem montadoras que são muito rígidas. Elas falam, ó, não permito que utilize nenhum outro tipo de produto no equipamento, enquanto estiver na garantia, que não esses que eu especifiquei. Já tem montadoras que são mais flexíveis. Então, permitem que os lojistas acrescentem nessas manutenções, oriente os clientes, né? Aí vai caber de cada concessionária oferecer, né, o produto e tudo mais. Até na concessionária BMW em Salvador, certa vez vendeu o Militec lá dentro da concessionária várias vezes. Só que depois teve uma auditoria lá e aí o gerente lá, por essas questões, falou, ó, não quero mais esse produto, o gerente da fábrica, né? Não quero mais o Militec sendo vendido aqui na concessionária. Então é uma questão mais comercial. O consumidor comum, ele encontra com maior facilidade nos centros automotivos, nas oficinas ou em lojas que comercializam produtos de automóveis? Isso. Você encontra o Militec com facilidade hoje no Brasil todo, e aí, como a gente está aqui em Salvador, você facilmente vai encontrar um Militec em oficinas especializadas, né? Então você tem aí uma variedade muito grande. Eu não digo aquelas oficinas que não tem ainda um padrão de qualidade, onde tem oficina em Salvador, por exemplo, que o mecânico só oferece serviço. Então é difícil você encontrar produto onde se oferece serviço. Porém, esses mecânicos oferecem aos seus clientes. E eles adquirem onde? Geralmente em autopeças. Então, todas as redes grandes de autopeças da Bahia vendem Militec, né? Eu posso citar os nomes, né? Varejão, Baratão, Vasco Importes, Rony Autopeças, Delmar Autopeças, Cedep.
todas elas encontram Militec. Mas também o cliente que vai no centro automotivo, ele encontra. Nós temos aí diversos clientes hoje no mercado baiano que são clientes, por exemplo, Mateus Checkup, a oficina que se chamava High Torque, hoje é Salvador Car Service, F1 Centro Automotivo, Europrêmio, Estação do Carro e tantas outras, né? Que são empresas que têm uma estrutura mais organizada e conseguem fornecer para os seus clientes não apenas serviço, mas peça, por comodidade também, porque o cliente não vai ficar. Isso é interessante, porque o cliente às vezes não entende que quando ele vai no centro automotivo e ele traz as peças que ele comprou de um outro local, o centro automotivo não tem responsabilidade sobre as peças, ele tem responsabilidade sobre o serviço. Então, se aquelas peças apresentarem um defeito, ele vai ter que pagar de novo para remover aquele produto. Quando você vai no centro automotivo e você compra tudo no centro automotivo, ó, eu vou comprar aqui o serviço e as peças. Se der algum problema, ele vai lá no centro automotivo, tá aqui a chave do meu carro, resolva. Está na garantia, o centro automotivo vai resolver, vai ver se o problema foi o filtro que não veio com defeito de fabricação, aí ele vai ter que correr atrás dos prejuízos e resolver o problema do cliente. Então, você vai encontrar Militec em centros automotivos, autopeças e concessionárias, né? Então, eu costumo Como é que tá? Como é que você iniciou o planejamento de 2020 em relação a eventos e também parcerias com e Oi, Beto? como é que foi o início do planejamento 2020 e o que é que ficou realmente estagnado, parado por conta desse momento que estamos passando atualmente? Eu só vou perguntar porque travou tudo aqui, aí eu não sei se foi a conexão. Você poderia perguntar novamente? Sobre a participação de você como representante da Militec em eventos automotivos, eventos do automobilismo, com parcerias com pilotos, com equipes. Eu sei que você deve ter feito um planejamento no começo do ano, por conta da pandemia, tudo isso foi congelado, vamos usar essa palavra, né? E, naturalmente, você tem que colocar perspectivas, né? Eu acredito, aí é uma opinião minha como cidadão e como jornalista que tem acompanhado diariamente as notícias da pandemia do Covid-19, eu acredito que 2020, infelizmente, vai ser um ano para a gente contar como uma história muito estranha da humanidade, um ano que não houve. Concordo. Caiu tudo. Caiu o telefone. A situação é tão grave que o celular caiu. Você foi falar da pandemia, o telefone caiu. Bom, pois é. Beto, você tem acompanhado, né, a história do meu trabalho, né? A gente vem patrocinando eventos automobilísticos que na verdade, sou uma das pessoas que mais corre atrás de patrocínios para os eventos, porque nos encontramos já em eventos do Sertão Baiano. Exatamente, em vários outros lugares. E assim, o que eu observo aqui? Na Bahia só existe um esporte, que é o futebol. Qualquer outro esporte, aqueles que são amantes, aqueles que gostam, tem que fazer um esforço surreal, né? Então, eu também, não só por trabalhar na área desse segmento automotivo, também gosto do esporte automotivo e sou um aficionado, estou sempre correndo atrás, né? Então, há 2 anos, praticamente, a gente mudou a postura. Então, a gente começou a patrocinar eventos, né? O Campeonato Baiano de Rally, né? Tentamos alguma coisa na área de arrancada, mas faltou um pouco mais de alguns pontos que precisam ser alinhados para que consiga fazer as provas dentro das regras, né? Então, tem uma discussão no mundo das arrancadas que a gente tenta trazer um apoio para que ocorra. E no Rally, por ter uma estrutura um pouco melhor, que o Roberto Cunha, ao longo dos anos, tem feito isso, então eu consegui dar muito mais, né? Eu conheci o Roberto Cunha quando ele era tricampeão brasileiro de Rally. Cara, é 6 já agora, né? Já é 6. E assim, eu fiquei revoltado na época, porque assim, ele era tricampeão e não tinha um troféu, porque a Federação Brasileira nunca tinha entregue o troféu a ele. Eu achei aquilo um desrespeito. Assim, eu achei um desrespeito porque ele já era um piloto que usava Militec, é baiano, ninguém sabia que ele tinha 3 títulos nacionais
E era um cara Uhum. desconhecido no mercado, no nossa região. Então, assim, eu falei, não, cara, o cara é bom, o cara tem condições de trazer mais conquista para o nosso país, eu vou dar o apoio naquilo que tiver ao meu alcance. Né? E isso a gente começou a ajudar o Roberto, patrocinando, depois a gente foi para o patrocínio no Campeonato Baiano de Rally, né? E depois a gente patrocinou ano passado o Campeonato Brasileiro de Rally, né? Então a gente foi evoluindo nos patrocínios. A pretensão esse ano era fazer um campeonato brasileiro e baiano de rally, né, com etapas dentro da Bahia. A gente conseguiu, Roberto, né, junto com a equipe dele e com o trabalho que a gente vai fazendo, foi ganhando cada vez mais visibilidade, conseguiu aí então patrocínio com o Corinthians. Esse ano foi um negócio fantástico, porque foi uma. Você estava lá na Nissan, né, que ele conseguiu um patrocínio junto da equipe Rally de Nissan. Então a gente estava fomentando realmente o esporte na Bahia. Então, o que aconteceu é que o nosso esforço vai ter que dar uma pausa, né? Em 2020 É, foi uma pausa. A gente vai ter que dar uma pausa, né? Porque todo o esforço que a gente faz vem de um faturamento, né? Tem que ter um retorno financeiro para destinar uma verba para esses eventos. Esse ano parou tudo, né? O negócio meio que deu uma freada brusca. Tentaram ver se iam fazer prova em agosto, mas aí eu estou acompanhando algumas coisas. Tem gente aí que só vai fazer prova se houver segurança para os pilotos, porque todo mundo também tem um ambiente muito amistoso, né? Os pilotos se abraçam e eu conversando com o Roberto, ele questionou, vem cá, como é que eu vou fazer uma prova se eu não posso abraçar o meu amigo? pois Mesmo que é. na pista a gente está competindo, fora da pista a gente é amigo, não posso abraçar. Então, tá muito delicado. Eu vejo assim que o que a gente planejou não vai ser executado, né? Para 2020, mas que a gente vai tentar nas lives, manter acesa essa vontade de não Eu deixar tenho perder a procurado Bahia. fazer isso, né? Eu tenho procurado fazer isso, né? Eu estou desde o dia, se não me engano, o dia 12 de março foi o último dia que eu fiz meu programa no estúdio da TV Aratu. De lá para cá, eu estou no processo de home office, fazendo muita coisa em casa, ou praticamente tudo em casa. Só para você ter ideia, tem mais ou menos 10 dias que as montadoras voltaram a oferecer carros de avaliação para jornalistas. As montadoras, eu acho que em massa, começaram a oferecer não só a infraestrutura das fábricas para fazer respirador, na verdade, para fazer respirador não, para consertar os respiradores que existiam quebrados em muitas cidades no Brasil inteiro, ou mesmo fazer álcool em gel, Máscaras, né? máscara, e as montadoras ofereceram os carros de avaliação, né, que era oferecido para jornalista, para as equipes de saúde, né, por um período. Né? Como nos primeiros 60 dias houve realmente um momento onde as pessoas mais conscientes elas perceberam que é um assunto sério e que tem que ficar em casa mesmo, ficar nesse distanciamento social. Ninguém quer, eu não quero. Eu trabalho com informação, eu trabalho com jornalismo, eu faço avaliação de carro, faço lançamento de veículos, né? A convite das montadoras, tudo isso foi parado, congelado, e tem 10 dias que a Fiat foi a primeira a oferecer nesse retorno, né, aos poucos, dentro de padrões, né, de cuidados, né, solicitou higienização do carro, ofereceu. Eu estava até hoje pela manhã com o Cronos 1.8, né, automático. Aí, na semana passada, até para facilitar, a menina de Betim ofereceu um Toro, quer dizer, eu entreguei o Cronos no mesmo lugar e peguei a Toro. Quer dizer, até para mim é bom porque eu não fico indo de um lugar para o outro. Como amanhã, a partir de amanhã, que é quarta-feira, dia 3 de junho, a Prefeitura de Salvador decidiu por decreto abrir as concessionárias, na minha opinião, eu gostaria que realmente não tivesse nem fechado, mas eu acho um pouco precipitado, porque as pessoas estão achando que a vida está normal e não está. Esse momento que nós estamos em casa, você sabe bem que as suas visitas, você estava em Feira de Santana, você só saiu por conta de trabalho, e eu também tenho saído só para atividades
no máximo, assim, fazer umas fotos, como eu fiz hoje pela manhã, antes de Olha o entregar o tamanho do carro. meu rosto, cara, não tá mais redondo do que o normal. Pois Só é, comendo. Matheus, mas eu acho assim que é prudente eventos serem realmente cancelados, né? Aí uma opinião minha, quem tem Sim. evento para fazer, mesmo que tenha a vontade de fazer, não dá para fazer em agosto ou em setembro e você terminar colocando em risco a saúde dos participantes. Mas é uma opinião minha pessoal, né? Acho Uhum. que em algum momento vai ter que voltar de verdade, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar todo mundo de máscara. Vai ser todo mundo mascarado na rua ainda. Não, já eu assim, eu posso dizer a você que eu tô um pouco mais na rua, né? Não vou dizer que eu tô todo dia, mas às vezes eu só saio de tarde, né? Quando algum cliente Até porque as requisita. oficinas e centros automotivos não fecharam, né? Não fecharam, então eu tenho que atender alguns clientes, né? Então, o que eu tenho feito muito? Eu tenho trabalhado metade do dia, então pela manhã eu fico em casa, pela tarde eu termino saindo para poder fazer alguma entrega, atender a necessidade de algum cliente, né? Mas evitando sempre o contato, né? Então, eu chego nos locais, as pessoas no início, né, estavam assustadas, porque eu vinha com duas máscaras, botava essa face shield, mas Vai ser depois, o filme futurista, né? mas uma coisa interessante, Personagem. muita gente começou a usar. Eu tô vendo muita gente na rua usando essa face shield Eu porque já é estou uma vendo proteção também a em mais, né? supermercado. Isso. Estou vendo Assim, também. eu acho que a cultura do nosso país precisou desse choque de realidade. Existem países asiáticos que são muito mais preparados para isso que não pararam. Mas foi assim, todo mundo de máscara. Não teve esse negócio de discussão. Todo mundo botou a máscara, mantinha a distância. Aqui a gente precisou de um tempo maior para que as pessoas entendessem, né, a necessidade de usar uma proteção individual para diminuir, né? E eu estou vendo que ouvi hoje na rádio que 85% das pessoas estão usando a máscara. Bom, a gente queria que fosse 100, porque 100% significa que mais rápido teremos mais atividades não essenciais voltando, né? Mas eu Uhum. gostei da ideia que você falou, né? Os funcionários vão voltar, mas vão manter uma distância de 9 metros, ou seja, caramba, eles estão extrapolando até. Mas isso é bom, porque Eu vi a ontem segurança de é um melhor. executivo, né? Porque quando eu soube do decreto municipal, ontem eu entrei em contato com alguns executivos, alguns gerentes, alguns proprietários de lojas para conversar. Eu fiz uma matéria, coloquei no meu site autosimotos.com. Eu estou também escrevendo uma coluna no site Bahia Social. Então, eu procurei ouvir para entender, porque uma coisa é determinação de normas, outra coisa é como você vai absorver a norma e como você vai agir. Então, eu vi, até me surpreendi de maneira positiva, um executivo do grupo GNC, vou até falar, porque é bom a gente indicar, ele falando que além dos consultores usarem essa máscara de acrílico, existe a possibilidade deles colocarem as ilhas de 9 em 9 metros para ter um distanciamento de verdade e também fazer a aferição, que é norma, aferição da temperatura, usar álcool gel, oferecer máscara e também ter um limite de pessoas que devem entrar na loja para que realmente não tenha aglomeração. A ideia é essa, eu acho que é uma ideia prudente, é uma ideia de quem está pensando na saúde, eu acho que é por aí. A partir do momento que você percebe que do outro lado existem empresários, existem pessoas que cumprem as determinações e também agem de maneira prudente, isso aí é legal. Eu quero agradecer mais uma vez você ter aceitado o meu convite. Já era para ter acontecido, a gente falou tem mais ou menos uns 40 dias ou um pouquinho mais, mas aí eu já tinha algumas entrevistas já agendadas. Eu terminei ficando 2 semanas sem fazer, porque eu comecei a fazer outras coisas também no digital e retornando essa semana, com você, falando aí de lubrificantes, fluidos, falando também do produto Militec. Eu quero que você dê a sua última palavra aí em relação a cuidados com o carro, mesmo que você use pouco, mas o carro tem que estar em bom funcionamento, né? Ligar de vez em quando e você fazer a manutenção, levar na oficina ou no centro automotivo e sair é de lei, como diz, né?
Com certeza. Eu vou deixar algumas orientações importantes, né? Exatamente para quem está com o carro parado há muitos dias, né? Até a situação de meu pai. Meu pai está com o carro, meu pai tem mais de 70 anos, né? Então já está ele, graças a Deus, ele compreendeu facilmente o isolamento, ficou isolado, né? E só que o carro dele ficou na garagem coberta 60 dias. Aí o pneu dele estava murcho, ele pediu que eu fosse lá dar um jeito. Quando eu chego lá, que eu abro o carro dele, todo cheio de mofo. Então, assim, é importante que Ó, as só um detalhe, pessoas... temos um minuto, que são 50 minutos para a gente não perder a live. Tá. Então, às vezes é necessário você ligar o seu carro, botar um pouco do lado de fora para tomar um sol. É isso que eu queria dizer imediatamente às pessoas. Ligar, consumir o combustível, porque o combustível ele envelhece dentro do motor, ou dentro do tanque. E ele termina gerando problemas futuros. Então, mesmo que a gente fique dentro de casa, nada impede você sair, pega o carro, liga, deixa ele funcionando, deixa tomar um sol, dá uma volta de carro dentro da... Sem sair do carro. Eu falo pro meu pai, vá ali, dá uma volta na orla e volte para dentro de casa. Não vai em lugar nenhum. Você vai continuar fazendo o seu isolamento, sua quarentena e ajudando o seu carro a trabalhar numa condição que não venha a gerar muitos problemas quando a gente for voltar aí à normalidade e começar a usar esse carro todo dia, né? Beleza, meu amigo. Vou indicar a turma aí que gostou do nosso bate-papo aqui. Agradeço mais uma vez, Anderson Mattioli, representante da Militec Bahia Sergipe. Existe um perfil seu no meu site, autosimotos.com. Se você quiser conhecer um pouco da história de Mattioli e também do produto Militec, bota lá na busca Mattioli ou Militec, você vai encontrar. Agradeço, boa semana. Espero rapidamente que nós nos encontremos e que a vida volte ao normal. Tomara. Valeu, Um amigo. abraço, Beto. Valeu, um Até mais abração. aí. Tchau, tchau. Obrigado. Encerrar.